Olá, turma do quarto ano, estamos aqui em mais um encontro e hoje nós vamos falar de história. Na aula passada nós concluímos o capítulo 2, hoje daremos início ao capítulo 3, que tem como título O Nascimento das Cidades, que inicia-se da página 250 do seu livro didático. E aqui você encontrará textos explicativos, como por exemplo, nessa página 252, onde conta sobre as primeiras aldeias e cidades que surgiram. Para a gente começar, nós vamos observar essa imagem que você tem aqui no vídeo. Essa é a abertura do nosso capítulo. E vamos pensar um pouco. Em que época você acha que essas pessoas estão? Como eles viviam? Hoje, atualmente, os povos contemporâneos conseguiriam viver dessa forma, dessa maneira? Nessa outra imagem, vocês veem aí as primeiras aldeias e cidades que foram surgindo. Mas como foi que isso tudo começou? Lá no capítulo 2, a gente falou sobre os nômades, que eram pessoas que não tinham residências fixas. Pessoas não, todos eles não tinham residência fixa. Eles tinham que ir de um lugar para outro à procura de melhores condições de sobrevivência, onde tinham rios, frutos e caça, a própria pesca, porque naquela época eles eram caçadores-coletores. E aí, com o passar do tempo, eles descobriram a agricultura e a criação de animais. Observaram que algumas sementes que eram jogadas ali, nasciam algumas plantas que davam frutos, né? E eles começaram a observar isso tudo que acontecia ao redor, que eles ainda eram nômades. Mas, como surgiram as primeiras aldeias, as primeiras cidades? Eles observaram que se eles plantavam ali alguma semente, eles tinham que esperar a colheita. Então eles não podiam mudar-se de um lugar para outro, porque eles tinham que esperar a colheita. Também, quando eles começaram a criar animais, eles também não poderiam deslocar esse animal de um lugar para qualquer outro lugar, porque ali teria que ter água, alimento para aqueles animais. Então, dessa forma, eles começaram a ficar fixos em um local, onde ali ele podia, pelo seu trabalho diário, pela plantação, pelo que eles colhiam e pela criação de animais, eles começaram a ter necessidade de ficar em um mesmo lugar, dando início então à sedentarização. Exatamente o nosso desafio, a nossa pré-aula foi isso. Era você pesquisar sobre a sedentarização. Então, a sedentarização nada mais é do que esse processo do nômade para o sedentário, em que eles tinham a necessidade, nesse momento, de se agrupar e de viver em um determinado lugar. Assim, se o local era bom para a sobrevivência, tinha uma terra fértil para plantar, tinha um rio em que dava para pescar e dar água aos animais, né? Ali então era um lugar bom de se viver. E assim não só um percebeu isso, mas outros iam percebendo e iam se achegando, formando assim as primeiras vilas, que às vezes eram entre 100 e 200 pessoas, para depois, com o aumento dessas pessoas, iniciarem-se a formação das cidades. E assim
como o título fala, as primeiras aldeias e as cidades surgiram dessa forma, com a sedentarização. Por isso que você pesquisou e antes de iniciarmos nossa aula, você já tinha a ideia do que a gente ia falar. E aí, para enriquecer ainda mais isso tudo que a gente conversou, você vai ler os textos. Esse primeiro texto que você vai ler é da página 252 e 253. Na verdade, você vai ver também outros textos, por exemplo, na 254, uma região entre rios. Então, aqui você vai encontrar nesse capítulo muitos textos. E vai notar que as atividades estão menores, por conta de tanta informação que ele traz, tantas imagens. É um capítulo muito rico de textos. E aí você vai fazer a atividade da página 255 e só vai fazer outra atividade na 259. Depois, na 260, você encontra a revisãozinha, que é para organizar o pensamento, que sempre tem no final do capítulo. Depois você encontra o mapa de aprendizagem, que você vai fazer sozinho também, né? Porque você já teve o exemplo no capítulo 1. E para finalizar, ele traz uma curiosidade na página 261 e 262 sobre a comunicação, como esse povo se comunicava, né? Falando nisso, a gente vai citar, por exemplo, a arte da escrita, que foi a arte rupestre, que você encontra aqui em outro texto, explicando direitinho, na página 258, 259, e ele traz, inclusive, o tipo de escrita. Eu vou colocar aqui, ó, para você observar como era a escrita, a primeira escrita, e era feita aonde? Nas cavernas, nas paredes das cavernas. Era forma de contagem, a gente já viu isso também na matemática, né? Nos egípcios, na escrita dos egípcios, na contagem, né? Contagem numérica, egípcios, romanos e indo-arábicos, né? Uma coisa é ligada à outra, exatamente a forma em que a comunicação escrita iniciou, através de símbolos e que eram feitos nas cavernas, símbolos, desenhos, que também registravam ali, além de ser os pensamentos daquele povo, mas também a contagem em forma de trabalho, né? Em forma de contagem de animais, em forma o seu próprio calendário, né? A contagem dos dias, das noites. E assim a gente conhece um pouco mais da nossa história e da sedentarização do ser humano. Concluímos esse capítulo 3 e não foi só isso não. A gente não concluiu só o capítulo, a gente concluiu o módulo 1 de história hoje. E o desafio de hoje é sensacional, porque você vai pegar o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 separadamente, depois que terminar as atividades escritas que eu disse hoje. Você vai pegar o seu caderno e vai colocar capítulo 1 e você vai fazer 5 perguntas bem interessantes relacionadas ao capítulo 1 e vai respondê-las. Elabora e responde. Vai para o capítulo 2, elabora mais 5 perguntas e 5 respostas. E no capítulo 3, 5 perguntas e 5 respostas. É muito grande o desafio? Que nada. Para você vai ser muito fácil. E isso vai engrandecer o seu conhecimento, porque você vai dar mais uma lida nos capítulos anteriores para relembrar. E ao ler
o capítulo, ao ler o título, você já vai fazendo a pergunta e anotando. E ali você já vai ter facilmente a resposta dentro do texto. E assim você vai treinar a sua interpretação e toda a sua criatividade. Combinado? Nós vamos ver o resultado desse desafio quando nós voltarmos às aulas presenciais. Eu vou conferir lá no teu caderno, tá certo? Fica combinado. Então a nossa aula finaliza aqui. Foi um excelente encontro e até o próximo. Beijos!